CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, para dar prosseguimento ao estudo do livro A Caminho da Luz. E hoje com o capítulo número 4, A Civilização Egípcia. Tá? Está muito interessante, eu já assisti, e eu queria fazer um comunicado, antes de eu fazer a prece de abertura. Um comunicado muito importante. É que a partir de hoje, segunda-feira, os nossos estudos passarão a ser de 15 em 15 dias. Então, segunda-feira que vem não teremos estudo, só na outra segunda-feira. Isso porque é um estudo muito demorado, requer muito tempo, muito estudo. O Éder demora muito tempo pesquisando os slides na internet, então ele me pediu que tivesse um pouquinho mais de tempo. Então, passaremos para quinzenalmente e não mais semanalmente. Mas podem ter certeza que continuaremos com a qualidade do estudo a nível topo, ok? Então vamos fazer uma precezinha curta para darmos prosseguimento ao estudo. Jesus, Mestre querido, benfeitor espiritual da nossa casa, mentor de cada um que esteja assistindo esse estudo no momento. Que nós possamos, nesse momento de comunhão com a espiritualidade, estarmos de mente e corações abertos. Que nós possamos assimilar esse estudo trazido pelo nosso irmão Éder Andrade, e que ele seja realmente muito útil às nossas vidas, às nossas instruções, ao nosso conhecimento da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade do trabalho, agradecemos ao Éder por se dedicar a esse estudo e só rogamos à espiritualidade que nós tenhamos saúde para prosseguir até o final, que é o nosso objetivo. O planeta atravessa um período muito difícil, muito conturbado, com esse vírus, em que nós temos diversas vacinas, mas ainda não temos a certeza se elas realmente serão eficazes. Então, nós estamos nos resguardando, mas pedimos à espiritualidade a proteção. A proteção para todo o planeta, a proteção principalmente para o nosso país, nosso estado, Rio de Janeiro, e que nós possamos, mais uma vez, levar esse trabalho até o final. Obrigado, que assim seja. Então o Éder vai dar prosseguimento, Capítulo 4, A Civilização Egípcia. E nós temos aqui embaixo, nos bastidores, uma companheira assistindo de camarote, que é a convite do Éder, a nossa querida Cláudia Durante, que inclusive vai fazer a nossa prece final, tá ok? Éder, querido, é com você. Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Éder Andrade, sou do Centro Espírita Consolador, Comunidade Espírita Cristã de Copacabana. E estamos aqui dando continuação ao estudo A Caminho da Luz. Como já tivemos a oportunidade de conversar com os companheiros, estamos aqui numa parceria com o amigo Ricardo, fazendo essa apresentação para vocês, para que, nesse estudo sistematizado de uma maneira mais simples, até porque não somos conhecedores assim aprofundados da doutrina, a gente possa ter uma visão mais dinâmica da obra A Caminho da Luz, que Chico Xavier psicografou por intermédio das palavras ditadas por Emmanuel. Isso no ano de 1938.
E nós já tivemos a oportunidade de fazer a nossa introdução, falamos da gênese planetária, falamos da formação da crosta terrestre, falamos sobre o surgimento das raças adâmicas. E hoje nós vamos entrar falando sobre a civilização egípcia. Mas antes, eu preciso recapitular com os amigos algumas ideias. Quando de Capela partiram vários espíritos exilados que vieram para o planeta Terra em levas diferentes. Esses capelinos foram organizados em grupos. E cada grupo, como nós vimos aqui no encontro da semana passada, eles vão reencarnar em uma determinada região, principalmente próximo às margens de grandes rios. Tanto é que eu mostrei para os companheiros o mapa da Crescente Fértil, mostrando que as grandes civilizações do Oriente Médio, do norte do Egito, do Oriente Médio, indo até a Índia, será o terreno fértil para o surgimento das grandes civilizações agrícolas. Civilizações essas que vão receber os grupos vindos de Capela e, aos pouquinhos, nós vamos ter um processo de reencarnação desses companheiros vindos de outro orbe. Cada grupo desse apresentava um perfil diferente, que nós teremos chance de estudar separadamente. E hoje nós vamos começar vendo sobre os egípcios. Os egípcios, eles possuíam uma característica em particular. Eram os mais evoluídos moralmente. Em termos de conhecimento científico também. Não que os outros grupos não tivessem conhecimento, porém, como eles estavam aqui na Terra, vieram para a Terra em condição provacional, eles vão, aos poucos, como nós falamos aqui, eles vão reencarnando em comunidades primitivas, comunidades tribais, para que eles pudessem alavancar a evolução da humanidade terrestre, dando uma grande guinada no nosso processo evolutivo, alavancando a nossa evolução. Porque, naquele momento histórico, provavelmente 5, 6 mil anos antes de Cristo, a humanidade ainda estava vivendo no que nós chamaríamos paleolítico. Paleolítico médio, se podemos dizer assim, onde o homem aprendia a lascar pedra. Porém, com a vinda dos capelinos, ocorre uma mudança no perfil dos espíritos, ou melhor, dos homens encarnados. Porque muitos grupos tribais, aparentemente parecidos uns com os outros, mas eram espíritos de um outro orbe. Então nós podemos até dizer que, curiosamente, alguns grupos humanos evoluíram, enquanto outros grupos humanos ficaram marcando passo. Essa diferença, ela pode ser explicada pela presença dos espíritos que reencarnaram aqui na Terra. É uma teoria espírita ligada aos emigrados de Capela, os exilados de Capela. Isso não é nenhuma teoria evolucionista, não tem ligação nenhuma com a cultura, o conhecimento terreno. Isso é um conhecimento de ordem espiritual, que nós acreditamos dentro da doutrina espírita, que esses espíritos exilados que foram, aos pouquinhos, reencarnando em determinados grupos humanos, vão modificando o formato, a organização social, a organização econômica, política, administrativa, favorecendo o surgimento da escrita, favorecendo uma organização estrutural interna, levando aqueles grupos tribais primitivos a se organizarem
de tal maneira que deram origem às primeiras civilizações, conhecidas como civilizações do regadio. O que quer dizer isso? Civilizações que surgiram próximas aos grandes rios, porque desenvolveram a agricultura. Então, algum conhecimento que vai ser introduzido na história do planeta Terra por volta do ano 5.000, 4.000 a.C., está diretamente ligado ao conhecimento que os capelidos trouxeram. E isso fica muito evidente no livro A Caminho da Luz, que foi ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico, e também pelo livro Exilados de Capela. Então eu peço ao nosso amigo Ricardo para subir os slides, para nós começarmos a apresentação. Então nós vamos entrar no capítulo 4, a civilização egípcia. Como eu disse a vocês, que dos 4 grandes grupos, a civilização egípcia é que apresentava a maior evolução moral, a maior evolução científica e tecnológica. E esse conhecimento que eles trazem vai ter que ser aplicado nas condições primitivas. Então vocês imaginem o seguinte: o espírito ele foi exilado na Terra. Estavam muitos espíritos reencarnando na Terra numa condição de degradados aqui, vivendo aqui na Terra, em condições tribais. Mas eram espíritos avançados, que tinham um conhecimento muito grande. Esse conhecimento que eles trazem como uma conquista individual da alma vai influenciar em tudo que eles passam a fazer, porque aquele conhecimento adquirido de forma honesta, moralmente falando, de forma íntegra, passa a fazer parte deles como uma conquista inalienável da alma. Porém, vivendo em condições tão primitivas, eles tiveram que improvisar. Então, tiveram que improvisar por quê? Porque eles saíram de uma estrela que fica a 42 anos-luz da Terra. Vieram para cá. A gente não tem a certeza de como eles viviam em Capela, provavelmente no estado mais avançado, tecnologicamente falando, do que nós vivemos aqui. E reencarnam aqui na Idade da Pedra Lascada. Então vocês imaginem o choque cultural em que o indivíduo, você tira um indivíduo, por exemplo, de Nova York, fazendo uma comparação grosseira, com todo o conhecimento, ou um europeu com todo o conhecimento tecnológico, e manda ele para o interior de regiões bastante atrasadas, onde o indivíduo precisa aprender o básico. Isso me faz lembrar aquele filme do Tom Hanks, O Náufrago. Não sei se alguns lembram, em que ele trabalhava numa companhia aérea, não vou entrar em detalhes qual era, sofreu um desastre aéreo e ele teve que aprender a fazer fogo numa ilha do Pacífico. Um indivíduo que tinha acesso a toda uma tecnologia, um conhecimento, ele se vê como um homem da idade da pedra polida, porque ele vai ter que aprender e botar em prática as coisas básicas. Então vamos começar com o nosso primeiro slide. Bom, os egípcios. Logo de cara, a gente observa o seguinte, que do conhecimento que os egípcios trouxeram, que foi possível ser aplicado, o primeiro é a arquitetura de grandes proporções. A arquitetura essa da construção de pirâmides através de blocos de pedra. No Egito Antigo, nós não tínhamos, com a mesma facilidade do que em outras regiões, os tijolos. Até tinha tijolo, mas era mais fácil você usar pedra. Então eles arrastavam grandes blocos de pedra, aonde eles, empilhando de uma maneira fantástica, através de cálculos matemáticos que hoje
muitos indivíduos não conseguem realizar. Os blocos de pedra eram empilhados e eles construíram pirâmides. A construção da civilização egípcia, ela se dá ao longo do rio Nilo. Por que ao longo do rio Nilo? Porque o Egito era um deserto. Então nós temos uma estreita faixa de terra de 300 metros de cada lado, aonde nós temos uma região verde, uma região possível de ser cultivada. Então os egípcios, os capelinos, trouxeram uma tecnologia que permitiu a construção de grandes obras de pedra, que nós temos como exemplo tradicional as pirâmides. Além disso, eles trouxeram um conhecimento que permitiram a mumificação dos corpos e o sistema de produção de múmias, se nós podemos dizer assim. Então, hoje, nós temos, por exemplo, até no Netflix, filmes, documentários mostrando a pesquisa no Egito, como, por exemplo, Os Segredos de Saqqara, eles encontrando sarcófagos com múmias em estado perfeito de conservação. Hoje nós temos uma grande dificuldade da preservação dos cadáveres, porque não se sabe exatamente qual é a combinação que os egípcios usavam. Muitos acham que o tipo de clima, o tipo de solo e uma combinação à base de substâncias ácidas permitiu a conservação dos corpos. Então, além da arquitetura, nós teremos a mumificação dos corpos, a crença na vida após a morte, porque na parte de baixo nós vamos ver aí um papiro mostrando que após a morte havia um balanço aonde o espírito do morto, eles pesavam o coração do morto de maneira a avaliar as suas virtudes, o que de bom ele havia feito, o que de ruim também poderia ter feito, né? Então essa balança que era feita no mundo espiritual era uma balança para levar em conta as qualidades e os defeitos de cada indivíduo que morria e era mumificado, porque eles acreditavam, vejam bem, na vida após a morte, mas acreditavam daquela forma, de uma forma talvez, não digo que primitiva, diferente, porque era a maneira com que esses espíritos muito evoluídos, provavelmente com uma mediunidade acentuada, ao reencarnarem na Terra em corpos muito mais primitivos do que os seus corpos lá em Capela, eles tinham sentidos tão aguçados que eles percebiam a presença dos espíritos, eles viam os mortos, o sistema de escrita deles, um sistema de escrita extremamente complexo e detalhado, que é a figura do meio que nós temos aqui, que mostra que eles esculpiam na pedra desenhos. Esses desenhos chamados de hieroglifos é uma técnica muito difícil de ser feita. O indivíduo tinha que ter muita habilidade para poder esculpir com tamanha perfeição. Esses desenhos, essa escrita de hieróglifos, me faz lembrar muito aquelas cartas enigmáticas que às vezes aparecem em jornal ou nessas revistinhas de caça-palavras, palavras cruzadas, onde eles colocam as figurinhas e a partir das figuras a gente consegue entender o sentido da frase. Mas é muito complexo, porque às vezes eles escreviam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, é algo muito complexo. Nesse seriado da Netflix, que fala sobre os segredos de Saqqara, a gente vê a grandiosidade dessa cultura. E do lado direito embaixo nós temos aí a máscara mortuária de Tutankhamon, que foi encontrada intacta. Então, quando nós observamos a grandiosidade do trabalho feito, trabalho
artesanal feito pelos egípcios, a gente se pergunta, meu Deus, da onde que eles conseguiam, como é que eles conseguiam desenvolver isso tudo? Como eu disse aqui, existe um livro, já falei isso das vezes anteriores, um holandês que escreveu um livro que foi um best-seller nos anos 70, Eram os Deuses Astronautas, porque levantou-se a teoria de que, na antiguidade, OVNIs teriam vindo ao planeta Terra dar uma alavancada na nossa evolução e deixaram todo esse conhecimento como informação, e esses OVNIs retornaram aos seus orbes, aos seus sistemas de origem. Essa é uma teoria, por isso que nós não encontramos vestígios nenhum a respeito de como é que isso tudo foi feito. Mas existe uma explicação. No livro A Caminho da Luz, nós teremos a explicação por que toda essa grandiosidade arquitetônica, cultural, científica, de repente desapareceu. Porque é fantástico quando a gente tem chance de assistir uma exposição. Aqui no Rio de Janeiro, em 2019, por volta de outubro de 2019, veio, se eu não me engano, da cidade de Turim, do Museu de Turim, uma exposição sobre o Egito que ficou no CCBB. Eu tive a oportunidade de visitar, alguma coisa fantástica. Você olha para aquilo e fica assim pensando como aquelas peças têm 3, 4, 5 mil anos. Mas quando você olha, aquilo parece que foi feito por uma máquina e não por a mão de um ser humano. Pela perfeição, pelo acabamento, pelo zelo. Então é alguma coisa que está além da nossa capacidade de imaginação, porque quando nós estudamos um pouco de história, a gente se surpreende como é que eles conseguiam fazer isso tudo naquela época com as ferramentas que eles possuíam. Então era necessário uma habilidade muito grande. E de onde que vinha essa habilidade? Como é que esses indivíduos eram capacitados? Aonde que eles tinham essa capacitação? Essa capacitação, provavelmente dos capelinos, eles trouxeram junto com eles. E quando eles reencarnam aqui na Terra, na civilização egípcia, né, eles vão desabrochar essas habilidades. Assim como hoje, por exemplo, a gente às vezes fica surpreso quando nós encontramos crianças prodígios, crianças com 4, 5 anos, que apresentam habilidades fantásticas, né? Crianças que cantam, que tocam, crianças que têm uma faculdade nata. Só que naquele momento histórico, os espíritos que reencarnavam com essas habilidades eram os exilados de capela, que estavam vindo numa condição de degradados aqui na Terra, eram espíritos exilados, que tinham que permanecer aqui um tempo. E os egípcios, eles tinham uma característica especial. Eles deixaram a entender para o Cristo que eles fariam tudo o que estivesse ao alcance deles para transferir o máximo da cultura, porque eles pretendiam voltar para a capela. Então, durante o Antigo Império e o Médio Império, a cultura egípcia vai ter o seu esplendor. E no Novo Império, nós vamos entrar num processo de decadência da cultura, por conta da influência da cultura estrangeira e também pelo fato, segundo Emmanuel nos conta, que os capelinos começaram a retornar para a capela. Ou seja, os espíritos com as habilidades especiais, que eram os responsáveis por construir essa magnífica civilização, estavam retornando. E aqueles que haviam ficado não tinham as mesmas habilidades dos capelinos. Então isso é uma coisa bastante peculiar, em que no caso da civilização egípcia, em particular, vai deixar uma grandiosidade fantástica. As pessoas que têm oportunidade de viajar e já tiveram chance de ver, como no museu, no Metropolitan, em Nova York,
ala que tem a parte de Egito, é um negócio fantástico. É impressionante. Você fica, às vezes, surpreso com a qualidade das peças, a grandiosidade daquilo ali. A gente fica, às vezes, porque ninguém diz que aquilo tem 3, 4 mil anos de história. Parece que aquilo foi feito ontem, foi feito há 100 anos atrás. Porque em história, um século, às vezes, é muito pouco. Então, quando a gente pensa que você está diante de uma peça que foi esculpida à mão há 3 mil anos atrás, é algo assim que, na nossa cabeça, dentro dessa visão tridimensional que representa a reencarnação, porque nós estamos num universo tridimensional, é alguma coisa que nós não temos alcance. A gente não consegue expandir a nossa consciência a ponto de conseguir perceber a grandiosidade do que foi deixado. Vamos passar para outro slide. A ciência secreta. Quando a gente fala ciência secreta, o pessoal fica curioso. O que seria ciência secreta? Um conhecimento que eles trouxeram, conhecimento que eles possuíam, os capelinos, e que vai desabrochar à medida que eles vão reencarnando. E que eles possuíam uma habilidade, uma facilidade que as outras pessoas, os outros espíritos que eram originários daqui do próprio planeta não possuíam. Eles possuíam uma capacitação surpreendente. Uma delas era o processo de mumificação. A outra, o processo de escrita. Nós temos aí a figura do escriba. O escriba era um indivíduo, geralmente de família nobre, que ele era indicado para aprender a ler e escrever, porque não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever. E esse rapaz que era levado a ser um escriba, ele era um nobre. Dentro da pirâmide social egípcia, ele ocupava uma posição social elevada, muito elevada, porque ele trabalhava diretamente com os sacerdotes e com o faraó. Então, dizem os textos que os jovens que se dedicavam ao trabalho de se tornar um escriba, às vezes apanhavam muito dos seus mestres, porque eles exigiam do jovem uma perfeição muito grande. E provavelmente um espírito atrasado, que não tinha uma bagagem kármica como um capelino, jamais conseguiria desenvolver uma escrita ou uma habilidade de pintura. Como, por exemplo, nas imagens do alto, nós temos os sacerdotes, que era uma camada social elevada, que detinha o poder religioso, controlando o poder político, porque eles, por intermédio do poder religioso, eles conseguiam controlar a população, isso no Antigo Império, a ponto de convencerem os camponeses, os felais, de que o faraó era um deus encarnado e que todos os camponeses deveriam trabalhar para o faraó. Então essa visão, ela prevaleceu no Antigo Império. E a gente encontra trabalhos magníficos feitos não pelos trabalhadores braçais, isso é óbvio. O trabalhador braçal era aquele que trabalhava na agricultura produzindo trigo, o trigo que era enviado para os celeiros do faraó, mas os artesãos é que produziam as riquezas. Quando o Egito estava já nesse estágio que nós estamos vendo aí nesse slide, já se encontrava no estágio de civilização. E qual a grande diferença que os capelinos conseguiram imprimir? Na sociedade primitiva, eles conseguiram que a sociedade a unificação das tribos, as tribos, cada tribo era chamada de nomo, e cada nomo tinha um nomarca, como se fosse um chefe local. Os nomos se uniram e elegeram um chefe supremo. Um nomo se tornaria o nomo supremo.
aonde surgiria o faraó. Então, os outros apoiariam esse faraó e o clero iria garantir que todos os trabalhadores, os felais, os trabalhadores simples, os agricultores, produzissem o alimento naquela estreita faixa de terra verde que eu mostrei na imagem anterior, de 300 metros, que tem de um lado e do outro lado da margem do rio Nilo, onde é possível se plantar alguma coisa, porque o resto do Nilo é um deserto. E o Nilo, a civilização egípcia, ela ficou isolada durante muito tempo dos povos vizinhos, porque o deserto era uma barreira natural. Ninguém cruzava o deserto. Então, a civilização egípcia, ela vai surgir dentro de moldes muito particulares. Nós temos aqui uma das primeiras pirâmides, que foi a pirâmide de degraus. Quando essa pirâmide foi construída, eles não tinham a técnica ainda de fazer a lateral da pirâmide retinha. Eles fizeram exatamente, lembrando aqueles bolos de noiva em que você põe as camadas, a primeira camada, depois uma camada menor, e essa será uma das pirâmides mais antigas. A pirâmide abrigava nela, era uma tumba aonde o faraó era enterrado ali, e todos os tesouros do faraó eram depositados nessa tumba. E hoje se sabe que os próprios sacerdotes que enterravam o faraó, depois eles saqueavam e comercializavam as riquezas do faraó. Alguns faraós mais poderosos, sabendo que isso aconteceria, no momento do seu sepultamento, ele era sepultado junto com todos os seus sacerdotes, as suas mulheres, seus escravos, para que ninguém pudesse revelar a entrada. A pirâmide ela era fechada de dentro para fora. Então, do lado de fora, você não tinha como acessar. Muito tempo depois é que se descobriu essa técnica. Agora, vocês vejam, nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás. Estamos falando de uma coisa que se passou há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Que conhecimento era esse que permitia, tá, dar a essa civilização uma grandeza, isso muito antes das grandes civilizações ocidentais se organizarem? O Egito já era um esplendor em termos de civilização. Esse conhecimento, a ciência secreta, é aquela ciência que surgiu com os capelinos, foi utilizada e depois desapareceu. Por quê? Existem algumas escritas antigas que não fazem sentido para os egiptólogos modernos, porque o sentido da construção dos hieróglifos não faz sentido em termos de entendimento. Ou seja, o que os símbolos queriam dizer, até hoje, algumas informações deixam-se a desejar. Por quê? Porque fica na dúvida. Os grupos mais recentes você consegue traduzir. Agora, aqueles grupos muito antigos, da época do processo de unificação, o pessoal tem alguma dúvida. Nem tudo é claro. Algumas passagens não são claras. E, às vezes, eles encontram objetos nas tumbas que não conseguem deduzir qual era a finalidade do objeto. São objetos estranhos. Não se sabe como é que aquele objeto foi parar dentro da tumba, uma vez que a tumba estava fechada e passou-se tanto tempo e ninguém teve acesso. O que era aquele objeto? Qual era a finalidade? Não se sabe. A habilidade da produção de peças, de ferramentas, é um negócio assim surpreendente. Muito surpreendente. Vamos passar para outro slide. O politeísmo simbólico. Como os capelinos, eles possuíam uma elevação espiritual
apesar de serem exilados, apesar de estarem aqui em condição provacional, ocupando corpos primitivos. Então imaginem espíritos mais evoluídos que estavam, digamos assim, desterrados em corpos primitivos. Estavam aqui ocupando uma condição tão primitiva, mas tinham um potencial muito grande. E trazendo as suas lembranças dentro daquele contexto tribal, eles vão atribuir aos espíritos nomes e vão nomear alguns espíritos, e a partir daí nós teremos a galeria de deuses egípcios. Eu não vou ler essa galeria de deuses, nós vamos lembrar de Osíris, Ísis, que são os mais importantes. Porque são os deuses mais importantes de toda essa galeria dos egípcios, que ajuda a gente a entender. Veja, nós temos alguns... Passou-se um filme aí há pouco tempo sobre os deuses egípcios, mas um filme assim, classe B, mas interessante, tá? Que vale a pena ver, porque eles produziram, foi uma superprodução, né? Eu esperava até um pouco mais, mas fizeram filme assim, tipo Sessão da Tarde. Mas é interessante ver como eles mostram, dentro de uma maneira ocidentalizada, a visão dos deuses egípcios, como se fossem criaturas com poderes especiais. E, na verdade, esses deuses eram espíritos que os próprios egípcios acabaram dando um nome. E para tudo eles tinham um deus. O deus referente à colheita, o deus referente ao deserto. Tudo era referente. Vocês depois, com calma, poderão observar essas figuras. Isso nós escolhemos da internet, estamos colocando aqui para mostrar que esse politeísmo era um reflexo da história que eles traziam. Por que a história que eles traziam? Porque, como eu disse aqui, os capelinos eles foram agrupados, eles foram reunidos em grupos de acordo com o comprometimento espiritual. Então, de capela, todos os espíritos que migraram para a Terra, eles não foram todos canalizados para uma única região. Eles foram divididos e foram reencarnando em levas, de acordo com o seu comprometimento. Haviam excelentes professores, excelentes matemáticos, excelentes arquitetos, que reencarnaram em condições extremamente primitivas e tiveram que improvisar. Porém, o potencial espiritual desses espíritos nos corpos primitivos dos egípcios da época permitiram que eles tivessem uma mediunidade, uma expansão de consciência que foi o que eles conseguiram deixar como um conhecimento. E qual é a importância disso para todos nós? Os outros povos também vão produzir um politeísmo muito grande. Ligado ao quê? Ligado à natureza, ligado ao sol, ligado à lua, ligado aos fenômenos da natureza. Era uma, digamos assim, uma correlação. Esses deuses estavam diretamente relacionados às lembranças que eles traziam do seu mundo de origem. É isso daí uma coisa importante, porque a gente não vê sentido hoje. Hoje a gente não vê sentido, mas não podemos esquecer que dentro da própria história dos egípcios surgiu um faraó chamado Akenaton, que vai tentar implantar o monoteísmo. E esse faraó ele vai ser afastado do poder pela classe dos sacerdotes que tiravam proveito do politeísmo. E por que eles tiravam proveito do politeísmo? Porque a população, os felais, os trabalhadores simples, pagavam tributos aos templos dos deuses. E quem usufruía desses tributos? O clero egípcio.
Então, o politeísmo surgiu como uma consequência das lembranças que eles trouxeram de Capela. Porém, aqui na Terra, reencarnados como homens, as lembranças do seu inconsciente acabaram produzindo o que nós chamamos de politeísmo, que é uma coisa simbólica. A galeria de deuses egípcios é uma galeria enorme, porque para tudo eles tinham deuses. E qual era o objetivo? O objetivo porque os capelinos se apegavam às lembranças espirituais que eles tinham, que era uma coisa nata. Eles não, digamos assim, não foi uma coisa transferida de geração a geração. Eles tinham aquilo de uma forma nata, como muitas das vezes quando nós olhamos para o pôr do sol e temos assim uma sensação diferente com o pôr do sol ou com o nascer da lua, isso é algo que nós trazemos de outras encarnações e que no livro Exilados de Capela ele sugere, Edgar Armond, ele sugere que os capelinos que resolveram permanecer na Terra e se encontram até hoje, porque foi um grupo muito grande, sentem uma saudade muito grande no final do dia, quando o sol está se pondo e as nuvens ficam rosa, aquilo lembra para eles o mundo em que um dia eles deixou. É muito pitoresco isso. Chega a ser uma coisa até meio romanceada. Vamos passar para um outro slide. O culto da morte e a metempsicose. Eu coloquei aqui a explicação, até porque é alguma coisa que algumas pessoas conhecem, mas outras não. E eu coloquei tirada do Livro dos Espíritos. Está lá, questão 612 do Livro dos Espíritos. Na metempsicose, acreditava-se que a pessoa poderia reencarnar num animal. E isso era uma manipulação política do clero, para que a população trabalhasse em prol dos interesses do governante. Então, se, por exemplo, você não obedecesse, os sacerdotes poderiam rogar uma praga, aonde você, na próxima encarnação, não reencarnaria num corpo humano. Poderia reencarnar como uma planta ou reencarnar como um animal. No caso do Egito, você poderia reencarnar como um jacaré ou como um hipopótamo. Então, como as pessoas sabiam que aquilo representaria um retrocesso, elas obedeciam. E nós sabemos que, dentro da evolução humana, nós temos que o espírito, ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele se agita no animal e ele desperta no hominal. Nós sabemos disso hoje, mas naquela época não. Então, aqueles que controlavam a religião, controlavam também a maneira de pensar das pessoas. Por isso que existe uma coisa chamada modo de produção asiático. No modo de produção asiático, que é um reflexo da presença dos capelinos no Oriente Médio, naquela região do norte do Egito, Oriente Médio, a característica fundamental é de que o governante era um Deus encarnado e que a população deveria obedecer esse Deus encarnado. No caso do Egito Antigo, nós vamos ter um modo de produção asiático, digamos que no Antigo Império. No Médio Império, o faraó deixa de ser um Deus encarnado e passa a ser um nobre, um homem especial, de famílias nobres das dinastias que fundaram o Egito. E no Novo Império, o faraó é um homem como qualquer outro. A população passa a ver o faraó de uma forma diferente. Por quê? Por causa da influência da cultura dos povos vizinhos e pelo fato de que os
exilados de Capela já estavam num processo de retorno para o seu mundo de origem. Porque, vejam bem, entre o antigo império e o domínio do Egito pelas tropas romanas, na época de Cleópatra, nós vamos ter aí quase 4.000 anos de história. É incrível dizer isso, quase 4.000 anos. Porque a pirâmide de Quéops, que é a pirâmide mais alta, que mede 150 e poucos metros, a altura de um prédio de quase 50 andares, mais ou menos, não se tem a certeza da sua construção. Gira em torno de 3.200 a.C., um pouco depois da unificação entre as tribos do Alto e do Baixo Nilo. E nesse processo ocorre a unificação egípcia, a escrita se desenvolve, então isso tudo começa a ser manipulado nessa época. Vejam, 3.000 anos antes de Cristo. Um isolamento muito grande. Então as informações que nós temos são informações mais recentes. As informações mais antigas, elas existem, mas a tradução da forma que nós gostaríamos ainda é um pouco, digamos, para algumas coisas ainda fica um pouco obscura. Por quê? Porque, de repente, de uma hora para outra, aquela grandiosidade ela começa a entrar num processo de decadência. Os faraós já não conseguem mais construir as grandes pirâmides. O faraó e o corpo de sacerdotes não conseguem mais controlar a população egípcia. Já não tem o controle da população egípcia como no Antigo Império. No Antigo Império, o faraó controlava a população através dos sacerdotes. Já no Médio Império, o faraó vai controlar a população através do chicote. Então, com isso, as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. Para que, vejam bem, a pirâmide de 150 metros levou 30 anos para ser construída, com grupos trabalhando ininterruptamente. A gente vê isso nos livros de história. Para que você pudesse alimentar um povo enorme, trabalhando 30 anos sem parar para fazer a pirâmide de Quéops, que ali são 3 pirâmides no Vale dos Reis, as maiores, Quéops, Quéfren e Miquelinos. As pirâmides, aquilo exigia, digamos, um controle muito grande da produção de alimento, que para poder alimentar aquele povo para trabalhar, o faraó tinha que estar numa posição de destaque. O que já no Médio Império isso não vai acontecer, até porque o Egito começa a sofrer invasões. A gente vai ver aí, povos vindos da Ásia invadem o Egito, e aí a estrutura começa a se modificar. O Egito foi o celeiro do mundo antigo por conta da produção de grão, de trigo. Quem não estudou aqui que os hebreus saíram da terra prometida? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, e José vai adivinhar os sonhos do faraó. E depois toda a família vai para o Egito e encontrar José, que era um vizir do faraó, na época que teve aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de bastante abundância. 7 anos de fartura e abundância e 7 anos de escassez, né? Então, quando a gente lê isso, a gente vê que a história já está se entremeando. O Egito não estava tão isolado. Todos os povos vizinhos, mesmo que não fossem agricultores, já conheciam o Egito como um grande celeiro, que vendia trigo, e com trigo se fazia o pão ázimo, que todo mundo conhece, que é o pão árabe. Então, isso faz com que ocorresse, né, naquela época, um intercâmbio. E nesse intercâmbio, todo aquele conhecimento do Antigo Império, ele começa já a entrar num processo de transformação. A grandiosidade do Antigo Império vai gradativamente decaindo. Vamos passar para outro slide? Os egípcios e as ciências psíquicas. Vejam bem,
Quando nós falamos sobre ciências psíquicas, são coisas que estão além da nossa capacidade de entendimento. Por exemplo, a técnica de produção das múmias, a técnica de como embalsamar o corpo dos mortos, a maneira de venerar os deuses. Isso foi uma coisa que estava além da capacidade de compreensão normal dos homens. E nós vamos ter aqui nessa figura, Lord Caveron, se eu não me engano, tá? Só confirmando aqui, é isso mesmo, Lord esse que tem um nome diferente, Lord Carmarvon, se eu não me engano, foi ele, tá, um inglês abastado, que financiou o Carter. Quem foi Carter? Carter foi quem encontrou Tutankhamon. E quando o Carter abriu a sepultura de Tutankhamon, ele encontrou uma tabuinha dizendo o seguinte: quem invadisse aquela sepultura morreria pela maldição dos deuses. E aí surgiu a famosa maldição do faraó. E esse inglês, pouco tempo depois, enlouqueceu e morreu. Então surgiu uma teoria que ainda hoje se fala a respeito da maldição da tumba do faraó. Hoje, com a ciência moderna, se sabe o seguinte: a tumba fechada, o ar da tumba viciado, os produtos utilizados no processo de embalsamamento eram produtos químicos que exalavam vapores. Provavelmente, o Lorde foi intoxicado e por alguma doença pré-existente, por alguma comorbidade da época, ele acabou morrendo. Mas o Carter não. O Carter que abriu a tumba de Tutankhamon, o famoso Rei Tut, quem se lembra do Batman na década de 60, Batman lutava contra um professor de egiptologia que de vez em quando assumia o papel do Rei Tut. O Rei Tut é o Tutankhamon, o rei menino. E Tutankhamon teve a sua sepultura encontrada intacta, totalmente intacta. Embora muitos pesquisadores, inclusive aviadores, quando passam no Egito, dizem que no Vale dos Reis, os instrumentos dos aviões, eles começam a sair fora totalmente de controle, principalmente antigamente, que os instrumentos eles não eram digitais, eram instrumentos analógicos. Por serem instrumentos analógicos, esses instrumentos sofriam uma influência magnética muito grande. E na época da guerra, da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, aquela região ela foi muito disputada. Então, eles diziam que as bússolas elas deixavam de apontar para o norte, porque existia um magnetismo muito grande. Existe uma história que eu não posso afirmar, que dentro das pirâmides, inclusive houve uma época em que as pessoas usavam até essa cultura das pirâmides. O formato da triangular da pirâmide permitia a preservação da matéria orgânica. Então, chegavam a observar que os restos de alimento deixados nas tigelas como oferenda para que o faraó, ao acordar no mundo dos mortos, ele pudesse depois fazer uso, não haviam se decomposto completamente. Alguma coisa estranha acontecia, que a preservação dos corpos era tão perfeita que se tornou um enigma durante muito tempo. Como é que era possível um corpo orgânico ser embalsamado em condições tão arredias e ser preservado tanto tempo? Existem várias teorias.
a falta de umidade do deserto, a química utilizada pelos sacerdotes, porque o embalsamamento, vejam bem, era uma coisa passada de pai para filho oralmente pelos sacerdotes, assim como o escriba aprendia de forma oral. Não existia, digamos assim, um pergaminho, tipo um livro de aprendizagem. Não tinha. Os pergaminhos que existem narram histórias, como, por exemplo, o Livro dos Mortos, que é um pergaminho onde eles recitavam cânticos para que o morto pudesse ser levado até o mundo dos mortos e lá ocorrer o julgamento através do peso do coração, aonde o peso do coração representava o peso das virtudes. Até que ponto aquele homem ou aquela mulher teria sido bom o suficiente para ser julgado como uma criatura digna. É uma coisa assim que estranha, mas ao mesmo tempo já passando para nós a ideia de que existia a vida continua, a vida não termina com a morte do corpo físico. Isso que é um ponto importante. Vejam bem, a imortalidade da alma. Os egípcios já nos deixavam isso através da confecção das múmias. Só que no caso do Egito, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso que as múmias eram embalsamadas, porque um dia as múmias retomariam a vida que elas tinham tido no passado. Porém, hoje, se analisando perfeitamente, observa-se que havia uma preocupação enorme em se preservar o corpo, preservar as vísceras, e o indivíduo era enterrado com todos os seus pertences, para que num momento da história deles ocorresse uma ressurreição. E nós sabemos perfeitamente que o processo não é bem assim. A morte do corpo físico não encerra o princípio inteligente que somos nós. Nós vamos continuar existindo. Naquela época, os capelinos deixaram esse registro para que a gente pudesse, através do conhecimento, ir tendo uma formação, uma bagagem, fôssemos sedimentando um conhecimento a partir do estudo dos povos antigos, para ajudar hoje a entender muita coisa que a doutrina espírita nos explica. Então, quando a gente estuda isso, fica fácil entender. Uma sociedade dividida em camadas. Aqueles que estavam no topo da pirâmide eram os privilegiados, provavelmente os capelinos que reencarnaram aqui, que não haviam ainda superado a questão da vaidade, da arrogância e da prepotência, assumem o poder porque eram aqueles mais dotados de uma inteligência, de uma sagacidade. A gente não pode se esquecer que quem tem um olho em terra de cego é rei, não é verdade? A sombra o sol é para todos, mas a sombra é dos espertos. E os egípcios tiveram na sua sociedade essa divisão. Os grupos humanos mais primitivos, infelizmente, foram explorados, mas o conhecimento deixado, algo fantástico, principalmente ligado à área de medicina. Existe um filme chamado O Egípcio, que nesse filme, que é antigo, que já passou na televisão, mostra um médico que aprendeu todas as artes da medicina, tinha todas as ferramentas, e a gente encontra, às vezes, em museus ou encontra em gravuras, ferramentas utilizadas para cirurgias que já eram feitas no Egito Antigo. Agora vocês imaginem cirurgias todas feitas com ferramentas, com instrumentos feitos à base de cobre, porque os egípcios só vão conhecer o ferro um pouco mais depois. Então vamos lá, passando para o outro slide, para não ficar uma coisa muito extensa. As pirâmides. As pirâmides realmente é algo fascinante, o processo de construção.
As pirâmides são construídas de dentro para fora. Aí nós podemos ver que eles, inicialmente, eles fazem uma base e depois eles vão contornando essa base com os blocos de pedra que são arrastados. Aqui nós temos algumas imagens que mostram os blocos de pedra que eram arrastados quilômetros e eram empilhados de uma maneira surpreendente, porque eles eram empilhados de maneira que eles encaixavam um no outro, a grosso modo funcionando como uma espécie de um Playmobil da antiguidade. Aquilo ia se encaixando de tal forma que eles iam subindo a pirâmide. Hoje a gente sabe que a construção da pirâmide, ela representava o poder do faraó, a sua ostentação e, o mais interessante, um controle sobre a sociedade. Porque o faraó que construiu uma pirâmide desse porte, ele tinha um controle imenso sobre a sociedade. Porque ele conseguia controlar a produção de alimento, ele conseguia controlar os trabalhadores, ele conseguia ter um controle e uma relação direta com a classe dos sacerdotes, porque tudo isso era o chamado modo de produção asiático, que só era possível porque as tribos que existiam ao longo do vale do Rio Nilo, que receberam os exilados de Capela, que depois se organizaram em nomos, tribos, né? Esses nomos se uniram formando a civilização. Isso tudo só foi possível após o surgimento de uma civilização. Na condição primitiva dos grupos humanos nômades, caçadores, coletores, era impossível. Para poder evoluir a esse estágio, era necessário ter escrita, era uma sociedade organizada em camadas sociais, onde você tinha a camada dos artesãos que trabalhavam produzindo essas belezas todas e a camada dos trabalhadores braçais, que eram aqueles que produziam comida. Então, isso só foi possível quando a sociedade se organizou. E essa organização da sociedade, eles deixam o modo de produção nômade para o modo de produção sedentário. Eles deixam de procurar comida, caçar comida e produzir a comida, plantar, criar animais. Isso é um salto evolutivo marcante. Inclusive é chamada Revolução Neolítica. Por que a Revolução Neolítica? Porque o homem deixa aquela forma de vida primitiva atrasada, começa um processo de revolução agrícola também, porque não era apenas a questão da produção de alimento. Olha a diferença. Antes, ele tinha que todo dia caçar. Hoje, ele não precisa mais caçar. Ele produz sua comida. E como ele produz comida, ele tem tempo para fazer outras coisas. De onde que eles tiraram essa ideia? De onde que veio esse conceito? Que cartilha que eles utilizaram para poder utilizar na prática tudo isso? Há 3.000 anos antes de Cristo, uma pirâmide de 150 metros há 3.000 anos antes de Cristo. Provavelmente, como nós falamos aqui, sem nenhuma pretensão, os capelinos que reencarnaram trazendo uma bagagem de conhecimento matemático, arquitetônico, de construção, ao despertarem na carne aqui na Terra, desabrochou com o passar de algumas gerações todo um conhecimento que permitiu a esse grupo humano evoluir, enquanto outros grupos humanos continuaram ainda de forma nômade, como caçadores, como coletores. E com isso, o Egito ele passou a ter um papel de importância na história da África, que era exatamente, além de ser um celeiro de produção de alimento, vai servir como modelo de construção, porque outros povos que vêm a conhecer o Egito ficam tão maravilhados com as obras que levam
as informações arquitetônicas e trazem para o Egito também as suas informações culturais. E aí nós vamos começar a ter um intercâmbio. E esse intercâmbio ele é tão grande que o Egito já sai do Médio Império e isso só vai ocorrer num novo império, quando o Egito já está fazendo contato com os povos vizinhos indo ao Egito comprar e vender trigo e vender outros produtos também, através do comércio marítimo no mar Mediterrâneo Oriental. Vamos lá, outro slide, para a gente ir terminando. Então, a gente já está na parte final. A redenção. Qual é o sentido, segundo Emmanuel? Chegou um determinado momento que os capelinos cumpriram a sua missão. E eles começam, da mesma forma que reencarnaram na Terra, começam a homeopaticamente voltar. Então, o controle sobre a sociedade, o controle sobre a religião, o controle sobre a produção já não é mais como era antigamente. O Egito começa a sofrer invasões. Aqui ao alto nós temos 2 tapeçarias mostrando a presença de grupos humanos que chegam ao Egito, e esses grupos humanos, eles já tinham conhecimento do ferro. No Egito não tinham conhecimento do ferro. E foi uma surpresa muito grande, porque as armas desses invasores, conhecidos como Ixos, que quer dizer estrangeiros, elas eram muito mais resistentes na hora da batalha. E os egípcios ficaram surpresos, porque as espadas dos estrangeiros elas eram muito mais resistentes, porque as suas espadas elas eram feitas de bronze, eram feitas de cobre, e as espadas dos estrangeiros eram feitas de ferro. Nesse momento, a superioridade dos estrangeiros leva o Egito a ser invadido. O Egito acaba sendo invadido e aí todo aquele controle que existia do antigo império começa a desaparecer. E o intercâmbio comercial com o Oriente, aí, no caso, na Grécia em particular, começa a ocorrer. Tanto é que nós temos aqui figuras que podemos encontrar dos processos de mumificação, aonde essas imagens que a gente tem aqui embaixo eram as gravuras que eram colocadas nas múmias. Ou seja, essa técnica de, ao embalsamar o morto, para não repetir, colocar aquelas mesmas imagens de múmias, eu só coloquei isso. Isso já é no Novo Império. Quando eles embalsamavam o corpo de uma pessoa, eles encomendavam um retrato do morto. Então nós temos aqui retratos. Esses retratos a gente percebe claramente que isso não é... Os traços dos retratos já são traços, digamos, ocidentais. Não são traços tão orientais. Isso já é uma influência dos gregos, uma influência dos romanos, que vai ter nas gravuras que eles colocavam em cima das múmias. Se a gente for procurar na internet, a gente vai encontrar que no Novo Império, o processo de sepultamento é completamente diferente do processo de sepultamento no Antigo Império. No Antigo Império, as múmias eram balsamadas, eram enterradas naqueles grandes ataúdes, né, de madeira, com máscaras funerárias. Agora, já no Novo Império, não. Levava esse retrato, o retrato do morto. Isso era influência estrangeira na cultura egípcia. Quando a influência estrangeira na cultura egípcia se torna muito grande, por conta do comércio, por conta do intercâmbio, nós podemos dizer que todo o comprometimento que os capelinos tiveram em marcar a civilização egípcia com as grandes construções das pirâmides, das mastabas, que eram aquelas construções baixas,
grandes, que também eram utilizadas para sepultamento dos nobres, já não eram mais feitas. As pessoas passam a ser sepultadas em subterrâneos, porque começa a ficar difícil você conseguir realizar uma construção de grande porte. Você tinha que ter dinheiro. Por exemplo, nesse filme que eu sugeri a vocês assistirem na Netflix, Os Segredos de Saqqara, mostra perfeitamente que o indivíduo, para ter um mausoléu no novo império, ele tinha que ser rico. Ele tinha que ser rico para poder pagar. E no antigo império ele tinha que ter muito poder. As pirâmides refletiam poder. No médio império também. No médio império era o poder militar. O faraó, no médio império, como eu falei aqui, ele, além de ser uma figura, um nobre, ele era um general, um grande governante que liderava o Egito contra os invasores. E já no novo império, ele era um nobre, não passava de um nobre. Um nobre que não tinha o peso de importância do passado, era respeitado. Mas a população não via mais esse nobre como um deus encarnado. Quando o faraó, no antigo império, resolvia escolher uma mulher como sua esposa, uma mulher que não fizesse parte da nobreza, se ele estivesse andando na rua, o faraó, ele visse uma escrava e desejasse aquela escrava para ele, a escrava, pela falta de conhecimento cultural, ela não encarava ele. Ela se jogava no chão, ela não olhava para o rosto do faraó diretamente. O faraó usava uma máscara. Por quê? Porque ela estava encarando um deus. Então, essa concepção ela foi muito explorada pelos sacerdotes. Inclusive, teve um filme que passou na televisão falando exatamente sobre a história de Akenaton, quando ele tenta tirar o poder dos sacerdotes e centralizar o poder na sua mão, porque ele acreditava na existência de um Deus único, que era representado pelo disco solar. Porém, os sacerdotes, que tinham um poder regional muito grande, vão conspirar contra Akenaton e vão acabar levando à morte desse jovem faraó. Por quê? Porque quando Akenaton proíbe o culto aos outros deuses, proíbe que a população pague tributo aos outros deuses. Então, por aí vocês imaginam. Aí, em vez de pagar tributo aos outros deuses, a população só iria pagar tributo ao faraó. E com isso, a classe dos sacerdotes começa a ficar prejudicada. Havia um jogo de poder muito grande, que é alguma coisa muito interessante. Então, o politeísmo no Egito refletia não apenas o fato dos egípcios acreditarem em deuses para tudo, mas também havia, por parte da classe dos sacerdotes, como eu já disse, um interesse em explorar a população. Porque aí o sacerdote não trabalhava, o camponês trabalhava e pagava os tributos em forma de alimento ao sacerdote. Levava o alimento no templo e dava o alimento em forma de tributo, dízimo. Vamos imaginar o dízimo da época era em forma de tributo. E o que o camponês recebia em troca? A proteção e a garantia que, mesmo não tendo condições para, ao morrer, ser embalsamado, que ele, por ter sido um homem bom e digno, o seu coração seria pesado de forma positiva no momento do julgamento das almas no mundo dos mortos. Porque o processo de embalsamamento era uma coisa que às vezes envolvia questões familiares. O indivíduo vendia tudo que tinha para embalsamar o pai, porque se ele embalsamasse o pai, ele ia garantir que o pai seria enterrado da forma mais digna possível. Então vocês imaginem o comércio que já existia naquela época, uma vez que os próprios
sacerdotes eram os únicos que dominavam a técnica do embalsamamento, o indivíduo tinha que se sujeitar sempre àquele único fornecedor. Levava o corpo do pai, o corpo era embalsamado, era uma técnica cara, não era uma coisa barata, e o indivíduo depois realizava o ritual de embalsamamento do seu ente querido. E muitas pessoas se endividavam. E sabe como? Se tornando escravos dos seus credores, para que o seu familiar fosse enterrado de forma digna. Isso tudo faz parte de uma cultura. E vocês vejam que eu falei um monte de coisa aqui agora que parece que eu estou falando de assuntos bem contemporâneos, não é verdade? Assim é a cultura humana. Me parece que esse é o último slide. Vamos passar aí para a gente. Exatamente, é o último slide da série do Egito Antigo. Eu procurei botar imagens que mostram momentos, se vocês tiverem oportunidade de ler no capítulo do Egito, eu procurei centrar as imagens aos temas que Emmanuel fala. Todas as imagens colocadas em cada slide desse está diretamente ligado ao que Emmanuel fala, justamente para facilitar a explicação para vocês. Bom, então eu espero que o nosso singelo encontro tenha sido extremamente positivo. Eu vou convidar nosso amigo Ricardo, e hoje nós temos também uma companheira que foi convidada para participar, a Cláudia Durante, para que ela pudesse também assistir esse nosso singelo encontro, né? Para que a gente pudesse realizar a nossa despedida, agradecendo aos benfeitores espirituais pela oportunidade de compartilhar com vocês de uma forma muito simples. A gente poderia continuar falando horas, mas o objetivo não é esse. O objetivo é, de forma bem simples, fazer algumas colocações para mostrar a grandeza cultural dos capelinos que vieram e foram os responsáveis em alavancar a civilização egípcia. E no intervalo de tempo que ficaram, nos legaram um conhecimento imenso. E Emmanuel disse que a grande maioria dos capelinos voltaram, não permaneceram aqui. Por isso que a cultura acabou se esvaindo, a cultura estrangeira invade o Egito e muitos não sabem explicar como, de repente, todo aquele manancial fantástico se perdeu no sentido de não haver uma continuidade. Isso se dá principalmente do Médio Império para o Novo Império. Tá certo? Espero ter sido útil, espero que os amigos aproveitem, fiquem à vontade depois para perguntar, e só temos a agradecer a Deus pela oportunidade de sermos úteis nesse breve encontro que nós tivemos aqui. Tá certo? Nós agradecemos, Éder. E eu e a Cláudia somos muito necessitados de informação, porque nós somos os privilegiados de assistir em primeira mão esse teu estudo. Tá dando retorno, porque eu estou com os 3 áudios abertos, só o da Cláudia que está fechado, mas finalizamos aqui. Cláudia, quer falar alguma coisa? Não, teu som está fechado, você tem que abrir o teu som. Isso. Queria agradecer pelo convite, agradecer a Casa Espírita, poder estar aqui assistindo essa palestra em primeira mão, porque eu acho que o estudo dessa obra, nesse momento de crise que nós estamos vivendo no planeta Terra, vai nos levar a lembrar, e eu acho que é isso que Emmanuel quer, mostrando a trajetória do planeta, que existe apenas uma solução para os habitantes da Terra. É a fraternidade, a caridade, a empatia, o amor ao próximo. Só esses sentimentos colocados em prática vão fazer com que o nosso planeta continue a sua trajetória de evolução. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Éder. Obrigado, Cláudia, né? Foi realmente sábia as palavras. Finalizamos aqui mais um estudo.
E segunda-feira, daqui a 15 dias, retornaremos novamente com o capítulo número 5, ok? Beijo no coração de todos e se cuidem, se cuidem. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina.